Olá, galerinha, tudo bem? Aula de terça-feira, então, dia 16, né? Espero que tenha ido tudo bem nas aulas de ontem, segunda-feira. Então, vamos continuar. Hoje a gente vai ter aula de matemática e história, tá? Então, vamos iniciar com matemática. Como eu disse nos outros conteúdos de português e ciências, nós também começamos a unidade 4 de matemática. Sendo assim, a gente vai retomar um pouco o conteúdo que a gente trabalhou até agora, até antes das férias, e continuar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Bons estudos. Peguem o livro didático, acompanhem comigo, para não ter muitas dúvidas, tá? Se houver alguma dúvida em relação à explicação, anotem a dúvida e me peçam ajuda. Se não me pedirem ajuda, não tem como eu descobrir que vocês precisam dessa ajuda, tá bom? Tem que falar comigo. Beleza? Combinado? Assim como os conteúdos de língua portuguesa, em matemática a gente tinha deixado alguns exercícios para trás. Então, para a gente retomar e retomar bem, eu vou explicar um pouco do conteúdo trabalhado naquela semana e a gente vai corrigir as atividades. Então, estejam com lápis e borracha na mão e acompanhem o vídeo junto com o livro, tá? Então, aula de matemática. A gente viu que são números decimais, aqueles números com vírgula, eles têm nome. Então, existem os números decimais. Dentro dos números decimais, a gente pode ter os décimos, quando o número tem só um númerozinho depois da vírgula, são décimos. Temos os números com centésimos, quando tem dois números depois da vírgula. E temos números com milésimos, quando tem 3 números depois da vírgula. Tá? Então, décimos. Então, o número 0,1 representa 1/10 e corresponde a uma parte de 10. Então, vamos ver um exemplo aí. 4/10. Então, temos a fração 4/10, que pode ser representada com 0,4, que também é 4/10. E a gente lê 4/10. Então, aqui está a representação. A gente tem uma barra com 10 quadradinhos e pintou 4. Então, 4/10. Tá? Centésimos. Então, a gente tem aqui o número 0,01. Então, tem dois números depois da vírgula. Representa um centésimo. E equivale a uma parte em 100. Então, 35 centésimos é igual a 0,35, que é 35 centésimos a leitura, que se lê e se escreve 35 centésimos. Então, aqui, essa figura está dividida em 100 partes iguais e eu pintei 35. Então, 35 centésimos. Já os milésimos são aqueles números com 3 depois da vírgula, tá? Então, o número 0,001 representa 1 milésimo e corresponde a uma parte de 1000. Então, 750 milésimos. 0,750. 750 milésimos. Cada placa dessa aqui tem 100. Então, ao todo, esse cubo tem 1000 cubinhos. Então, eu pintei 750 cubinhos, que equivalem a 750 milésimos, porque o cubo é um inteiro, tá? Então, a gente está vendo números menores do que 1. Só que existem números maiores do que 1. E aí, como é que a gente faz? Então, a gente separa a partir da vírgula, a vírgula à esquerda é a parte inteira do número, parte inteira. Então, da vírgula para a esquerda é a parte inteira. E da vírgula para a direita é a parte decimal. Só que quando a gente vai representar a parte decimal, eu tenho que colocar 0, tá?
Porque senão, se eu colocar só 5, quer dizer que eu estou representando um inteiro. Mas não é um inteiro, né? Então, 85 é a parte inteira e 5 décimos é a parte decimal, nesse número, 85 inteiros e 5 décimos. Então, vamos comparar os números decimais. Então, o primeiro caso. Quando os números decimais têm partes inteiras diferentes, podemos comparar o valor do número através da parte inteira. O maior número é sempre o que tem a maior parte inteira. Então, vamos olhar aqui. 12 inteiros e 5 décimos e 58 inteiros e 8 décimos. Qual é maior se a gente olhar só a parte inteira? Isso, 58 é maior. Então, 12 inteiros e 5 décimos é menor do que 58 inteiros e 8 décimos. Segundo caso, quando dois números na forma decimal têm partes inteiras iguais, o maior é sempre o que tem a maior parte decimal. Então, aqui, esses dois números têm a parte inteira igual. Já a parte decimal é diferente. Aqui a gente tem 58 centésimos e aqui a gente tem 14 centésimos. Qual é maior? Então, 58 é maior. Então, o número 45 inteiros. Então, o número 45 inteiros e 58 centésimos é maior do que o número 45 inteiros e 14 centésimos. Pensem no dinheiro. Se uma pessoa tem R$ 45,58, ela tem mais dinheiro do que uma pessoa que tem R$ 45,14. Então, isso ajuda a gente a comparar os números. Se a gente colocar o número como se fosse dinheiro, a gente tem uma visualização muito melhor. Comparação de números com quantidades diferentes de casas. Então, para a gente comparar, primeiro de tudo a gente tem que lembrar uma propriedade dos números decimais. Olha esse número aqui, 0,5. Se eu acrescentar um zero à sua direita, ele não significa nada. Vai continuar sendo o mesmo valor. Posso acrescentar quantos zeros eu quiser, vai continuar sendo o mesmo valor, tá? Então, pensando nisso, a gente pode igualar a quantidade de algarismos que a gente tem depois da vírgula. Então, vamos ver aqui. 48 inteiros e 75 centésimos. E a gente ia comparar com 48 inteiros e 9 décimos. Então, se a gente acrescentar um zero para ir para a casa dos centésimos, então a gente tem 90 centésimos. Qual é maior, 75 centésimos ou 90 centésimos? Isso, então 90 centésimos é maior. Então, a gente acaba descobrindo que 90 centésimos é maior do que 75 centésimos. Então, temos que 48 inteiros e 75 centésimos é menor do que 48 inteiros e 90 centésimos. Para comparar os números 25 e 25 décimos, 25 inteiros e 3 décimos, podemos igualar a quantidade de algarismos após a vírgula. Lembra que eu sempre falo que todo número tem uma vírgula escondida? Então, no caso do 25, a vírgula está bem do ladinho do 5. Então, a gente acrescenta um zero. Qual é maior? 0 ou 3 décimos? Então, 0 é menor do que 3 décimos. Então, a gente acaba observando que 25 inteiros é menor do que 25 inteiros e 3 décimos, tá? Então, agora vamos corrigir as atividades. Abram a apostila nas atividades da aula 8, tá? Borracha e lápis na mão para acompanhar a correção, porque vocês já são grandes, dá para acompanhar a correção sozinhos. Então, começou lá no livro didático, no grosso, na página 155. Então, conforme a tabela em 2018, a esperança de vida ao nascer no Brasil
era de 74 inteiros e 3 décimos de anos. Então, vocês vão responder. Qual é a parte inteira do número 74 inteiros e 3 décimos? Então, a parte inteira é o 74. Qual é a parte decimal do número 74 inteiros e 3 décimos? Então, a parte decimal é os 3 décimos. Então, coloca a representação de 3 décimos, 0,3. 7, na página 156. Vocês vão completar o quadro com a parte inteira e a parte decimal dos números indicados. Então, 2 inteiros e 36 centésimos, o 2 é a parte inteira, os 36 centésimos é a parte decimal. No número 17 inteiros e 5 décimos, 17 é a parte inteira e 5 décimos é a parte decimal. Quem não colocou a representação da parte decimal com 0, e o número, está errado, tem que arrumar, tá? 129 inteiros e 84 centésimos. Então, 129 é a parte inteira e os 84 centésimos é a parte decimal. 102 inteiros e 201 milésimos. Então, 102 inteiros, parte inteira, 201 milésimos é a parte decimal. No número 4 inteiros e 6 milésimos, o 4 vai ficar na parte inteira e os 6 milésimos na parte decimal, tá? Então, arrumem aí quem não fez assim. Descubra o que se pede usando a calculadora. Então, nessa vocês poderiam usar a calculadora. Para achar o décimo de uma quantidade, a gente divide ela por 10. Para achar o centésimo de uma quantidade, a gente divide por 100. E para achar o milésimo de uma quantidade, a gente divide por 1000. Então, tá pedindo na A. 1 décimo de 6. Então, 6 dividido por 10 vai dar 0,6. 6 décimos. 1 décimo de 8 é 8 décimos. 1 centésimo de 7 é 7 centésimos. 1 centésimo de 5 é 5 centésimos. 1 milésimo de 3 é 3 milésimos. E 1 milésimo de 4 é 4 milésimos. Esses números vocês iriam achar calculando. Então, o 7 dividido por 100 dá 7 centésimos. 5 dividido por 100, o 3 dividido por 1000, o 4 dividido por 1000, tá? Essa podia utilizar a calculadora. Verifiquem se vocês fizeram correto. Compare, na página 158, os números na forma decimal usando os símbolos menor que e maior que. Então, 5 inteiros e 84 centésimos e 9 inteiros e 65 centésimos. 5 e 9 são inteiros diferentes. Então, qual é maior? Isso, 9 é maior. Então, a abertura fica virada para o maior. Na B, a parte inteira é 43 e a parte inteira é 45. Qual a parte inteira que é maior? Esse 45 é maior. Então, a gente nem precisa comparar a parte decimal. Então, a abertura fica virada para o 45. 75 inteiros e 86 centésimos. E 75 inteiros e 49 centésimos. Nesse caso, a gente observa a parte decimal. Qual é maior, 86 ou 49? Então, 86 centésimos é maior do que 49 centésimos. Então, a abertura fica para o lado maior. Na D, 92 inteiros, 893 milésimos e 92 inteiros, 825 milésimos. Então, qual que é o decimal maior? 893 ou 825? Então, no lado que é maior, fica a abertura do sinal, tá? Qual dos países do mundo tem a maior esperança de vida ao nascer? Então, tem esses dois países nessa tabela. Austrália e Chile. Qual é maior, 82 inteiros e 4 décimos ou 79 inteiros e 1 décimo? Então, a Austrália é maior porque 82 inteiros
é maior do que 79 inteiros. Era só comparar a parte inteira. Na página 159, qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? Então, Cuba ou Kuwait? Então, as duas esperanças de vida, a parte inteira é igual. Então, a gente olha na parte decimal. A parte decimal, qual é maior, o 9 ou o 3? Isso, então o 9 é maior. Então, 78 inteiros e 9 décimos é maior do que 78 inteiros e 3 décimos. Então, Cuba é o país com a maior esperança de vida dessa tabela. Pinte, então, 5 décimos do quadro A e 50 centésimos do quadro B. Esse quadro B está com um problema, que ele está com 11 quadradinhos por fileira. Então, vocês vão riscar de cima e vão pintar só metade do quadradinho, tá? Então, note que a parte pintada no quadro A é equivalente à parte pintada no quadro B. Por esse motivo, a gente diz que 0,5, ou seja, 5 décimos, é a mesma coisa do que 50 centésimos. Dá para ver, apesar do problema da figura, que um é equivalente ao outro, tá? Compare os números na forma decimal usando os símbolos menor do que e maior do que. Então, 321 inteiros e 2 décimos e 99 inteiros e 899 milésimos. Então, a gente olha a parte inteira. Qual é maior, 321 ou 99? Então, 321 é maior do que 99. Então, a parte da abertura fica virada para o 321. Na B, 78 inteiros e 9 décimos e 89 inteiros e 1 décimo. Então, a gente viu a parte inteira, o 78 é menor do que 89, então a abertura fica virada para o 89. Nesse caso aqui, 56 inteiros e 9 décimos e 56 inteiros e 9 centésimos. A parte inteira é igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que igualar as casas. Então, a gente coloca um zero aqui. O zero bem tortinho, só para vocês verem. Então, a parte decimal 90 é muito maior do que 9, não é? Concordam comigo? Então, a parte da abertura fica virada para 56 inteiros e 90 centésimos, tá? Aqui, 85 inteiros e 7 décimos e 85 inteiros e 7 centésimos. A gente vai fazer a mesma coisa, igualar o número de casas. Tem duas casas depois da vírgula aqui, então duas casas depois da vírgula aqui também, já que os inteiros são iguais. Então, 70 é maior ou é menor que 7? Então, 70 é maior do que 7. Então, a abertura do sinal fica virada para o número maior. Qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? Então, vamos colocar a vírgula que fica escondida aqui e o zero para comparar. Então, 82 e 82 inteiros e 5 décimos. Qual é maior, 0 ou 5? Então, 5 é muito maior. Então, 82 inteiros e 5 décimos é maior do que 82 inteiros. Então, a Coreia do Sul ganha do Canadá na esperança de vida. Agora, eu quero que vocês abram aquela apostila fininha de exercícios na página 82. Então, vocês vão completar o quadro. Então, vocês vão completar o quadro a seguir com a parte inteira e a parte decimal, igual a gente fez na outra apostila. Então, no número 2 inteiros e 3 centésimos, a parte inteira é o 2 e a parte decimal é 3 centésimos. No número 95 centésimos, a parte inteira é 0, a parte antes da vírgula é 0, e a parte decimal é 95 centésimos. No número 4, a parte inteira é 4 e a parte decimal é 0.
No número 11 inteiros e 7 décimos, a parte inteira é o 11 e a parte decimal, 7 décimos. No número 132 inteiros e 8 décimos, a parte inteira é 132 e a parte decimal é os 8 décimos. Vocês vão colocar na questão 8 da página 82 os números na ficha, no quadro de ordens, tá? As fichas nos quadros de ordens. Então, lembrando, a parte da vírgula, o número antes da vírgula, sempre vai ficar na coluna da unidade, tá? Então, se vocês colocarem, é uma dica, se vocês colocarem o número que está com a vírgula na coluna da unidade, não tem como errar, tá? Então, observem aí a tabela da Pro, como ficou, e a de vocês, tá? Vejam se colocaram certo. Pode pausar aí para ver. Questão da página 83, a questão 9. Observe o quadro com as medidas das alturas de 3 amigos. Então, tem o Carlos, o Henrique e o Matheus. Então, todos eles medem 1 metro na parte inteira. Então, a gente vai ter que comparar as partes decimais. 76 centésimos, 89 centésimos e 80 centésimos. Qual número é maior? Então, isso, 89 é maior. Então, o Henrique é o que tem a altura maior. Quem é o mais alto? O Henrique. Assinale a alternativa em que os números estão em ordem crescente, então, do menor para o maior. Então, a única opção em que os números estão crescentes é a B. Então, 5 inteiros e 84 centésimos, 8 inteiros e 6 centésimos e 13 inteiros e 10 centésimos. 11. Organize os números em ordem crescente usando o símbolo menor que. Então, vocês iam ter que olhar qual era o número menor. Então, no caso era 4 inteiros e 65 centésimos, tá? Então, a partir disso, qual é o número maior que ele que a gente tem aqui? Isso, então o 7 é maior do que o 4. Então, 4 inteiros e 65 centésimos é menor do que 7 inteiros e 9 décimos, que é menor do que 12 inteiros e 23 centésimos, que é menor do que 81 inteiros e 4 centésimos. A Patrícia foi ao pediatra e descobriu que sua massa corporal é de 34 inteiros e 8 décimos de quilograma. Na consulta anterior, essa medida tinha sido 33 inteiros e 9 décimos de quilograma. A Patrícia, então, ganhou ou perdeu massa em relação à sua última consulta? Então, ela ganhou massa, pois 34 inteiros e 8 décimos é maior do que 33 inteiros e 9 décimos. 13. A Mariana quer comprar um sofá com 2 metros, com 2 inteiros e 2 décimos de metro de comprimento. A parede da sala onde ela quer encostar o sofá tem 2 inteiros e 5 décimos do metro do comprimento. O sofá vai caber no espaço que a Mariana tem disponível? Sim, porque 2 inteiros e 2 décimos é menor do que 2 inteiros e 5 décimos. Compare os números na forma decimal usando o símbolo menor que e maior do que. Então, todos eles vocês iam ter que colocar um número 0 para deixar igual o número de casas. Então, 13 inteiros e 8 décimos é maior do que 13 inteiros e 25 décimos. 25 centésimos. Então, por quê? Porque 80 é maior do que 25. 8 inteiros e 2 centésimos é maior do que 8 inteiros e 13 milésimos. Por quê? Se a gente igualar a casa aqui, 20 é maior do que 13. Então, a abertura fica virada para o maior.
97 inteiros e 3 décimos comparado com 97 inteiros e 45 centésimos, a gente vai colocar o zero para igualar as casas. 30 é menor do que 45. Então, a abertura fica virada para o número maior. Na D, 34 inteiros e 18 centésimos. Para comparar com 34 inteiros e 7 décimos, a gente coloca o número 0 para igualar as casas e 70 é maior do que 18. Então, a abertura do sinal fica virada para o número maior. Sabendo disso, a única atividade de hoje para matemática é que vocês façam essas correções, tá? É para realizar essas correções, vejam se tudo que vocês fizeram está correto e a gente vai aprofundar o assunto na próxima aula de matemática, tá? Com a leitura dos números decimais, beleza? Não? Beijos para vocês.